Bom, meus amados, nós vamos começar mais uma aula, tá? Nas aulas anteriores nós vimos as divisões do encéfalo, né? O sistema nervoso como um todo, vimos as câmaras, vimos meninges, líquidos, né? Nós vimos também lesões no sistema nervoso intracranianas, tá? E agora nós vamos continuar vendo as estruturas do sistema nervoso. Hoje, especificamente, nós vamos visualizar o telencéfalo, tá? Como ele se divide, quais são as estruturas mais importantes que compõem o telencéfalo. Tá? Então, meus amados, vamos continuar o nosso conteúdo. Para a aula de hoje, nós vamos estudar as estruturas que pertencem ao encéfalo. Lembrando que o encéfalo é composto pelo tronco encefálico, nós teremos a oportunidade de falar sobre as estruturas dele separadamente, tá? O cerebelo também, e o telencéfalo e o diencéfalo. Hoje nós vamos falar do telencéfalo, tá? Nós temos aqui o tronco encefálico, o cerebelo, tá? O diencéfalo que fica aqui no meio e ao redor, que é composto por todo o córtex e seus giros, né? Toda a massa cortical, que é a massa cinzenta, e a massa subcortical, que é a estrutura branca do cérebro, e todas as suas estruturas internas compõem o telencéfalo. Tá? E hoje nós vamos visualizar essas estruturas. Tá? Então, o cérebro, especificamente, ele é composto pelo telencéfalo e o diencéfalo, né? E é uma das estruturas mais importantes do sistema nervoso central. Tá? O cérebro ele constitui cerca de mais de 90% da massa encefálica, né? De tudo que tem dentro do crânio, né? É composto o cérebro, né? No homem, claro, né? E ele se localiza na região superior do nosso encéfalo, tá? Acima do tronco encefálico e do cerebelo. E ele tem uma superfície bastante preguiada, né? Como vocês viram, né? Já mostrei para vocês alguns vídeos, né? Onde ele tem várias partes circunvoluções, que a gente chama de giros, né? Ele é bem preguiado e isso é para aumentar a área do córtex, né? Que é onde fica os neurônios, né? O córtex cerebral, tá? Que é a nossa massa cinzenta, tá? Então ele está dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, né? E o cérebro ele é o responsável pelas diversas funções do corpo, né? Diversas atividades que o nosso corpo faz são coordenadas, criadas dentro do cérebro ou percebidas dentro do cérebro, né? Nós sabemos também que no cérebro tem a parte sensitiva, onde a gente capta informações do meio ambiente, né? Ou do ambiente interno, né? Eu digo ambiente interno, as informações sobre o funcionamento do seu próprio organismo, né? Tudo isso, informação chega no cérebro, é processado e há uma resposta, tá? Ou então há a criação de alguma coisa, tá? Desde um pensamento como um movimento muscular, né? Tá bem? Então, o telencéfalo ele começa a se formar já logo no começo da gestação, né? Uma das primeiras estruturas que se formam no nosso organismo é o sistema nervoso. E ele se inicia se formando a partir da corda inicial, da nota corda, né? E aí ele começa a se formar e começa a dobrar entre si, se dobrar, fazer várias dobras. E essas dobras que ele vai fazendo sobre si mesmo vai criando outras estruturas, né? E essas estruturas vão se transformando em tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo e o telencéfalo. E aí o telencéfalo ele continua a se formar, se desenvolver, formar novas conexões. E aí só a partir dos 5 meses começa a formar os sulcos, né? Até então ele não tem a superfície lisa, ele começa a formar esses sulcos, né? Desenvolver o córtex, desenvolver a massa encefálica, né? Criar estruturas com ligações mais complexas, né? Do nosso cérebro. E essas estruturas que são responsáveis por fala, audição, né? Pensamentos, vão começar a se desenvolver. Tá? E aí, quando a gente nasce, a gente já está com o cérebro totalmente desenvolvido,
mas ele ainda continua em desenvolvimento, né, após o nascimento. Ele continua crescendo e formando novas conexões com o aprendizado que o nosso corpo vai tendo, né, no meio ambiente. Os hemisférios cerebrais, eles são divididos, né, pela foice cerebral e pela fissura longitudinal. Né? Eu mostrei nas meninges que tem a foice cerebral, que passa aí no meio, né, da fissura longitudinal, e elas dividem o cérebro em dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo. Tá? E aí, essa fissura longitudinal, ela é acompanhada pelas meninges, né? E ela se polariza, né? De uma parte posterior para uma parte anterior, tá? E aí a gente pode observar também outras estruturas que tem internas no cérebro, como os ventrículos laterais, que eu já mostrei para vocês. Os dois hemisférios estão unidos entre si pelo corpo caloso, vamos já falar sobre ele. E ele possui esses giros ou circunvoluções cerebrais, né? E alguns sulcos e fissuras que dividem esses giros, né? E são marcos na delimitação entre uma região e outra. Eles servem também para delimitar as regiões cerebrais. Como eu já tinha falado em outro vídeo para vocês, a gente tem sulcos importantes como o sulco central, o sulco lateral, o sulco parieto-occipital, que eles são marcos de delimitação dos lobos, né? Como, por exemplo, o sulco parieto-occipital divide o lobo parietal do occipital. O sulco lateral ele divide o resto do cérebro do lobo temporal, né? O lobo frontal, temporal, o lobo parietal, temporal. Tá? Então, a gente vai ter esses sulcos fazendo delimitações, e é através dessas delimitações que a gente conhece as regiões do cérebro. Tá? Aqui, o cérebro mais bem dividido aqui para vocês terem ideia, né, de delimitação, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Né? E aqui, dividindo eles aqui, ó, nós temos o sulco central, o sulco parieto-occipital aqui e o sulco lateral. Bom? E aí, cada lobo ele vai ter funções específicas, né? E a localização dele ele está relacionada com o osso a qual ele está próximo, né? O lobo frontal ele fica abaixo do osso frontal, né? E normalmente o sulco central ele está bem próximo, né, da linha coronal, né, da sutura coronal, dessa divisão. O lobo parietal está logo abaixo do lobo parietal, assim como o occipital e o temporal estão relacionados com os ossos que batizam o nome deles. Né? Eles levam esse nome por causa dos ossos. Então, o nosso cérebro ele é responsável por todas as partes de sensação, controle de equilíbrio, os nossos sentidos, aprender, né? Isso que vocês estão fazendo hoje, como por exemplo, vocês estão ouvindo, vendo, interpretando e fixando, né? Um processo complexo que é a aprendizagem. O seu cérebro vai pegar uma imagem visual, vai pegar a audição, vai juntar, vai associar e vai processar, né? E aí ele vai levar para a região da memória, né? E ele vai fazer uma análise. E aí dependendo da atenção que você dá àquilo, né? Da importância que o seu consciente dá àquilo, ele vai associar com outras coisas para facilitar o aprendizado ou não, ou vai memorizar, tá? E aí vai levar para as regiões da memória. Tá? Esse processo é o processo de aprendizagem. E ele vai associar com outras experiências, associar com coisas que você já viu, coisas com que outros professores já falaram com você em sala de aula. Todas essas conexões, né, criadas com as suas vivências no dia a dia, que ele vai associar, facilita o aprendizado. Né? E também, é claro, a capacidade de cada um, né, que é a inteligência, né? Tem pessoas que têm um QI mais elevado que outros, mas no geral toda a espécie humana ela tem o mesmo potencial de aprendizado de inteligência. Né? Tem gente que tem mais memória, tem gente que tem mais facilidade com coordenação motora, também há aptidões diferentes. Né? E aí tem as áreas subjetivas, né, do nosso cérebro, que estão relacionadas à inteligência, memória, aprendizagem, né, pensamento. O nosso cérebro ele é capaz de criar, né?
Você pensa numa coisa, você cria uma coisa na sua própria mente, né? Você não aprendeu, você não viu, você pode criar seus próprios pensamentos, suas ideias. Você pode analisar situações baseadas nos conhecimentos que você já adquiriu, seja por via ocular, auditiva, olfatória, e tudo isso se juntar e criar pensamentos, ideias, né? O nosso cérebro ele tem a parte consciente, né? E essa parte consciente ela tem a capacidade de pensar. Bom, né? E em relação a esses lobos, né, as principais funções, o lobo frontal ele possui, dentre muitas funções, não são só essas, é claro, né? A gente teria que fazer um curso bem mais avançado para discutir algumas dessas funções, regiões específicas do cérebro, né, que eu acho que são mais voltadas para o pessoal da neurologia, na área médica, tá? Não é muito do interesse de vocês, tá bom? Mas é bom conhecer as estruturas para que elas servem, né? Alguns exames que são feitos também são baseados nas regiões, análise de regiões, por exemplo, eles fazem exames, eletrocefalogramas associados com exames de imagem, né, que detectam uma determinada atividade numa região e eles conseguem relacionar a atividade que a pessoa está fazendo a um pensamento, uma emoção, né? Isso se chama pesquisa, né? Tá bom? Então, dentre as maiores atividades do lobo frontal, né, os movimentos, que é logo no giro pré-frontal, pré-central, né, que eu já mostrei para vocês, né, o olfato, né, que fica na base do lobo frontal, né, e a fala também, que fica na região de Broca, né, do cérebro. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês no vídeo. Tá? A formação da personalidade, né, a região frontal do cérebro, né, o lobo, a consciência, está tudo lá. Né? Já o lobo parietal ele é mais responsável pelas sensações corpóreas, tato, né, pressão, dor. Né? A dor ela vai lá para o lobo parietal, né? Tá? A região mais inferior, próximo à região sensitiva, já próximo do sulco lateral. Já o lobo occipital ele é responsável por captar a imagem, formar a imagem, passar essa imagem para a sua área consciente e interpretar o que é que tem lá, né? Ele está vendo lá um quadrado preto. Esse quadrado preto é o quê? Uma televisão, né? É um tabuleiro de xadrez. O que é? A que é que aquilo está relacionado? O que é que aquilo faz? Não, essa TV ela faz isso, ela transmite imagem, né? Tá? Então ele faz a análise, interpreta, né? Um texto que você está lendo, ele vai mandar aquela informação que você está lendo para outra região, né? Tu está lendo, por exemplo, uma história, né? E nessa história algo visual, mas aquilo ali que você está vendo não é só uma imagem, ela tem um significado linguístico, né? E aí você começa a ler aquela história, já começa a imaginar na história lá, fulano de tal sacou a arma, deu 4 tiros, aí na sua cabeça você já forma uma imagem, um pensamento, né? Então essa informação em forma de texto já vai para outra região que vai criar uma imagem dentro do seu cérebro relacionada com experiências já vividas, né? O cara falou no texto sobre um cheiro, você conhece aquele cheiro, você já associa no seu cérebro. É uma estrutura muito complexa o nosso cérebro, né? E o lobo temporal ele está relacionado também à audição, da mesma forma que o lobo occipital, ele capta os sons, armazena, né? E também interpreta, né? E ele também tem uma parte do lobo temporal mais profunda que está armazenada na memória, né? Fica no lobo temporal, na parte inferior, o hipocampo, né? Que é uma área de memória. Tá? E aí o nosso cérebro ele tem polos, né? Um polo frontal, um polo occipital e um polo temporal, né? Tá? E ele tem superfícies, né? Superfície superolateral, que é a parte mais convexa, a medial, que é plana, que é essa superfície do meio, né? E a base, né, que é irregular, né? Tem várias superfícies. Tem os polos anteriores ou frontal, polo posterior ou occipital, e aqui o polo, né? Aqui embaixo o polo temporal, né? Ou inferior, tá? E as suas superfícies, né? Superfície inferior, média e superolateral, tá? São superfícies do cérebro, tá bom? E aí para vocês entenderem maior a história dos polos, né? Bom,
Aqui novamente aquela imagem, né, que eu já mostrei para vocês, só que aqui a gente tem a delimitação desses sulcos, né? E aí além do sulco lateral, a gente vai ter vários outros sulcos, né? O sulco frontal superior, o sulco frontal inferior, que vai dividir em lobo frontal superior, aliás, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. No lobo temporal também, né? O sulco temporal superior, sulco temporal inferior, né? A gente vai ter aqui também um giro temporal superior, médio e inferior, né? Tá? Aí os principais são o giro pré-central, o giro pós-central, que estão à frente e atrás do sulco central. Tá? Então a gente há várias divisões e há giros desses que têm nome específico porque eles possuem também funções específicas. Tá? A gente pode falar de alguns, mas infelizmente não é objeto do nosso estudo aprofundar nisso. Tá? Talvez eu ofereça um curso mais profundo, mais específico, mais para frente, e quem saiba, se alguém tiver interesse, né, porque não é muito voltado à área de imagem, né, mais a parte de neurologia, mas quem tiver interesse pode se aprofundar, né? Estudar sempre é bom, nunca é demais, né? Tá bom? Bom, assim como a gente identifica esses lóbulos, né, na região lateral, numa vista superior a gente também consegue identificá-los. Né? Então, tudo isso aqui são lobos frontal e parietal. O lobo occipital, ele aqui mais escurinho, né? A gente tem uma visão superior. E aí, numa visão interna, né, a gente também vai ver eles. Ó, isso aqui faz parte do lobo frontal. Né? O giro do símbolo ele já não faz parte do lobo temporal, tá? E aqui o lobo parietal, o occipital e o temporal. Né? Tá bom? Essa região já próxima ao diencéfalo, né? Circunvizinha já não fazem parte desse lobo. Né? E aí a gente também tem um outro lobo, que é um lobo que não fica visível na parte externa, que é a ínsula. Né? A ínsula, gente, esse lobo aqui, se eu afastar a fissura lateral, né, o sulco lateral, e abrir ele, eu vou encontrar a ínsula. Né? A ínsula ela está profunda, né? Ela é um outro lobo que está profundo no nosso cérebro. Né? Ele está situado no fundo do sulco lateral, né, do encéfalo. A ínsula ela tem um formato meio que triangular. Tá? Ela tem um vértice, né, ínfero anterior, que é essa pontinha para cá. Tá bom? E ela tem dois lobos distintos, né? Um lobo anterior, que é esse aqui, e um lobo posterior. Tá? E tem o lobo anterior tem giros curtos e o lobo posterior tem giros longos, né? São mais compridos. Tá bom? E as principais funções, né, da ínsula está relacionada com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, mas o sistema límbico ele é um sistema bastante complexo, talvez eu fale dele um pouco mais ainda, né? E ele se relaciona não só, o sistema límbico ele se relaciona com o hipocampo, com o tálamo, né, centros da memória, centros da aprendizagem, né? O sistema límbico, que é o sistema de emoções, ele está relacionado a vários outros sistemas, né? Memória, o paladar, o olfato, tudo leva a emoções, né? Tá? Ele leva esse nome, né, límbico, né, porque ele está relacionado ao limbo, né, o abstrato, tá? É por isso que ele recebe esse nome. E aí também na ínsula, né, há também regiões relacionadas ao paladar e à fala também, tá? E um pouco da audição. Tá? E aí, gente, a demonstração aqui, ó, retirado um pedaço do lobo frontal, parietal e do temporal, a gente vê a ínsula propriamente dita. Né? Ele vai ter aqui um lobo anterior, um lobo posterior, né? Onde tem os giros longos, né? Que são mais compridos, e os giros mais curtos, né? Que são no lobo anterior. Tá bom? E aí, gente, o cérebro ele é todo dividido em sulcos, né? Esses sulcos são fendas rasas, né? Elas não adentram lá para fundo do cérebro, ela vai e volta, né? Elas são apenas divisões desses giros, né? Elas delimitam essas saliências que são esses giros, tá? Muito importante que eu sempre falo para vocês é o sulco lateral, que é um dos delimitadores do cérebro, né? São marcos dentro do cérebro, tá bom? E aí, gente, esse aqui, ó, um cérebro aqui,
tá? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta de desenho. Olha só, nós temos aqui esse sulco aqui, né? Que é o sulco lateral, tá? Aqui na frente nós vamos ter o sulco central, né? Tá? Eu desviei ele um pouquinho, ele vem mais por aqui, tá? Bom, é o sulco central, né? E aí nós vamos ter também um sulco importante aqui, que é o sulco parieto-occipital, tá? E aqui eu vou ter o lobo occipital, né? O lobo parietal e o lobo frontal, né? Tá bom? E o lobo temporal, claro. Esse é um cérebro fresco, né? Ele tem esse formato aí, tá mais rosadinho, né? Tem acabado de ser tirado, né? É um cérebro que eu preparei alguns anos atrás. Aí já está retirada a dura mata, né? Ainda tem um pedacinho de pia mata aqui, se vocês conseguirem observar. Ainda tem uns pedacinhos de pia mata, né? Dá para ver aqui também o lobo temporal do outro lado, porque ele é mole, ele acaba se achatando, né? Tá bom? Bom, né? Aqui é uma vista inferior, né? Como a gente tem aqueles sulcos lá, né? Que eu já falei para vocês, o sulco lateral, o sulco central, o sulco frontal superior, médio e inferior, o sulco temporal médio e superior, né? O parieto occipital. Na base também a gente vai encontrar outros sulcos, como o sulco occipito temporal, que é esse aqui, tá? Fica embaixo do temporal e vai até o occipital, né? O sulco colateral, que ele vai estar paralelo a ele, né? O sulco calcarino, né? Que ele fica nessa região aqui central, próximo já ao corpo caloso, né? Tá? A parte esplênica do corpo caloso, né? E aí o sulco do hipocampo, logo abaixo aqui do temporal, se você entrar embaixo dele aqui, você vai encontrar o hipocampo ligado ao sistema límbico, né, pelo fórnix, tá? Que a gente vai falar já já, tá bom? E na parte central também identifica, paralelo ao sulco central, que ele termina bem aqui, ó, gente, o sulco central, deixa eu marcar bem aqui ele, ó, o sulco central termina aqui, nós vamos ter um sulco paracentral porque ele está paralelo ao sulco central, e um sulco marginal porque ele está à margem do sulco central. E aí, ao redor do corpo caloso, né, o corpo caloso ele é um símbolo, ele é singular, nós vamos ter esse giro aqui, ó, que é o giro do símbolo. E aí nós temos o sulco, né, do símbolo, que é o sulco que está ao redor do giro do símbolo. Né? Esse aqui é o giro do símbolo. Deixa eu voltar para a ferramenta aqui de apontar, né? Tá? Aqui acima do corpo caloso, gente, eu tenho aqui o giro do símbolo e acima do giro eu tenho o sulco singular. Tá bom? Bem, vamos continuar. O corpo caloso, gente, ele é uma estrutura localizada no centro do cérebro, né? Abaixo da parte cortical, né? E subcortical. Né? Ele, na verdade, está ligado à parte subcortical e a maior função dele é emitir fibras, né, de um lado para outro. Nele, na verdade, passa axônios, né, que são fibras nervosas que passam de um lado a outro do córtex, né, ligando os dois hemisférios, trocando informações entre esses dois hemisférios. Né. E aí, o corpo caloso está aqui nessa região. Né. Ele passa aqui, mas ele, na verdade, não é só isso aqui. Né. Ele vem até aqui, né. O corpo caloso ele se expande para as laterais e se liga às fibras da coroa radiada que vai para as regiões dos giros, né, que é as regiões corticais. Tá? E aí na parte da frente dele aqui nós temos o joelho dele, né, o corpo do corpo caloso e o esplênio. Né? O esplênio também alguns chamam ele de joelho posterior. Tá? E aqui na pontinha dele nós temos o rostro, que termina com a membrana, e a comissura anterior, né, que é ligada ao corpo caloso ainda. Daqui sai várias fibras também que ligam um lado ao outro. Tá? Então, a parte rostral dele e a comissura anterior ainda fazem parte dele.
E essa comissura anterior, ela já se liga com essa região aqui que delimita o hipotálamo. Esse aqui é o hipotálamo, gente. E aqui é o tálamo. Né? O hipotálamo está bem aqui no centro. Né? E essa comissura vai terminar nessa lâmina terminal no quiasma óptico, né? Que é onde se cruzam também os nervos ópticos, as fibras do nervo óptico. Tá bom? Bom, aqui é um desenhozinho de um cérebrozinho de borracha, né? Lá do laboratório, né? Vocês têm à disposição na universidade, quem quiser pegar um modelozinho desse aí para dar uma estudada, né? Ele serve também, ele é bem fiel à anatomia, tá? E dá para ver bastante o corpo caloso, inclusive quando a gente abre esse modelozinho aí, a gente vê as fibras do corpo caloso, que elas são mais ou menos assim, gente. Se a gente dissecar um cérebro, o corpo caloso, você vê aquele negócio singular lá, aquela vírgula, mas na verdade ele é assim, ó. Ele passa de um lado para outro, né? Ele está passando as fibras de um lado para outro, ligando os giros de um lado aos giros de outro, o córtex de um lado ao córtex do outro, né? E essas fibras aqui que passam pelo corpo caloso compõem a região subcortical, tá? Abaixo do córtex. Aqui no desenho, né? Dá para ver bem melhor, né? Essas fibras por onde elas passam e para onde elas vão, tá? E aí a gente vê, ó, que regiões aqui da parte anterior passam aqui no joelho, ó, e vão lá para a região anterior do outro lado, né? Tá? Regiões, elas se cruzam aqui, mas algumas fibras também passam e descem, né? Descem para a região do tálamo, tá bom? E aí vão se cruzar lá no mesencéfalo, né? Tá? E de lá seguir para o tronco encefálico, tá bom? E aí, se a gente fosse ver o corpo caloso assim, seria mais ou menos isso, né? Essas fibras que passam dentro dele, que passam para outras regiões. Né? Essa região do joelho aqui vai para as regiões anteriores, essa região do esplênio aqui vai para as regiões posteriores, caudais do encéfalo, né? E aí também da comissura anterior, né? Há fibras que passam de um lado para outro aqui também na comissura anterior, tá? E aí, se a gente for procurar ver essas estruturas aqui no cérebro, tá? A gente vai ver aqui, ó, o corpo caloso, né? A comissura anterior aqui, né? Tá? Aqui o joelho, ó, o corpo, né? E o esplênio, né? Ou o joelho posterior, tá bom? Aqui no meio aparecendo o tálamo, né? O fórnix, né? Tá bom? O tronco encefálico aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui nessa imagem aqui a gente vê o arqueduto cerebral ligando essa parte escura aqui, ó, ao redor do tálamo, é o terceiro ventrículo. Essa parte escura aqui é uma abertura do ventrículo lateral, que fica para lá, né? Ó, tá aqui os ventrículos laterais, né? Ó, aqui, né? E aqui é o arqueduto cerebral ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, né? E aí, gente, ó, o corpo caloso, se eu olhar aqui, ó, o joelho dele aqui na parte anterior, ele passa aqui, ó, aqui é o joelho, bem aqui, ó. E aqui, né, o esplênio aqui, ele passa aqui atrás também, né? O esplênio, tá? E aí, se a gente olhar por cima, essas fibras aqui que estão passando aqui de um lado para outro, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês verem, né? Aqui na imagem, ó. Essas fibras, né, que estão passando aqui de um lado para outro, né? O desenho está saindo feio, né? Elas estão ligando regiões de um lado, né? A região, outro lado do cérebro, né? Tá? Regiões de uma ponta, né? A outra ponta lá, tá? Então, o corpo caloso ele tá aqui no meio também, né? Passando fibras aqui, tá? Ok. E aí, se eu olhar nessa imagem aqui, gente, eu vou ver aqui também o corpo caloso, né? Ó, corpo caloso aqui, ó, passando aqui, ó, no teto, né, dos ventrículos laterais, ó, tá? As fibras do corpo caloso passando aqui, ó, ligando regiões do córtex, né, a outras regiões do córtex, tá? Olha só aqui, ó, tá? Ok? É mais ou menos isso que ele faz, né? Também tem regiões aqui pelo corpo caloso que descem, né?
Fibras que descem, vão lá para o tronco encefálico, vão lá para a medula, né? Tá? Eles não só ligam de um lado ao outro, não. Também há fibras do corpo caloso que descem, né? Descem por aqui, tá? Ok. E aí a gente vê aqui na imagem, ó, o corpo caloso passando aqui na frente, o joelho dele, né? E aqui o esplênio dele passando aqui atrás, né? Ligando as fibras da região posterior, né? Tá bom? O corpo caloso, ele é curvo, né? Então, quando você pega ele em vários planos, você vai ver ele de formas diferentes, assim como os ventrículos a gente vê de forma diferente, né? Aqui a região talâmica, né? O tálamo aqui, né? Tá bom? Bom, e o fórnix, né? Essa estrutura aqui, que a gente vê logo passando abaixo do corpo caloso, ele passa aqui embaixo e segue para as laterais, né? E vai lá para o finalzinho, né? Sai lá no corpo mamilar aqui, ó. Tá bom? Ele sai daqui, ligando as amígdalas lá na lateral e vai por dentro, né? E dá uma volta e chega bem aqui nos corpos mamilares, né? Tá? Ele é uma estrutura curva, né? Ele passa aí, né? E ele tem mais ou menos esse formato, né? Aqui os corpos mamilares lá na frente e ele sai lá, o fórnix, ele dá a volta, passa lá no meio, que vocês viram na imagem anterior, passa por trás e aí ele vai terminar lá no hipocampo e nas amígdalas, que são essas bolinhas aqui. Não é igual à amígdala da garganta, né? A amígdala do cérebro, né? Que ficam paralela aos tálamos, né? Tá bom? Na região, mais ou menos na região, o epitálamo em cima da região do subtálamo, né? Tá bom? Bom, é mais ou menos assim, né? Se eu estou tendo aqui uma vista anterior, naquela vista medial eu vi ele passando aqui, ó, os dois fórnix de um lado do outro, né? Ligados no meio da membrana pelúcida, né? Aqui no meio. Tem uma membrana que divide aqui o cérebro, né? Essa região aqui, ó, pertence aos ventrículos, né? Está acima dos tálamos. E isso aqui tudo é ventrículo, gente, ó. Tá? Isso aqui tudo é ventrículo, né? Isso aqui tudo é ventrículo, são a cavidade. E o fórnix, ele entra dentro do ventrículo, acima dele passa os plexos coróides, entra dentro do ventrículo e se liga a essa estrutura bem aqui, ó, tá? Vou até tentar mudar de cor aqui para vocês entenderem melhor. Essa estrutura bem aqui, ó, que eu vou pintar de azul, ó, é o hipocampo, tá? O fórnix, ele tem importância por ligar regiões diversas do cérebro ao hipocampo, que é o centro da memória, né? Tudo que você pensar se relaciona com a memória. Você sente um cheiro. Ah, eu já senti esse cheiro uma vez, né? Esse é o cheiro da fulana de tal, né? O perfume dela, tá? Não, esse aqui é cheiro de baunilha, tá? Ah, esse barulho aqui é um barulho de motosserra. Não, esse barulho aqui é o barulho de uma colher caindo no chão, né? Tudo vai para a memória, né? Para a região da memória. Circula e as regiões da memória estão relacionadas com o sistema límbico, que é o sistema emocional, né? Raiva, amor, ódio, né? Medo, né? Você escutou o barulho de uma coisa que caiu, você se assustou, né? Você ficou com medo, pode ser um ladrão, porque você já teve um trauma, tá lá na sua memória, né? Se associa, o rugido de um leão, né? Vixe, você vai ficar com medo, gera uma sensação. Tudo isso é o sistema límbico e eles estão relacionados nessa região aqui. Tá? O sistema límbico ele é bem mais complexo e ele envolve de outras estruturas como o tálamo, o hipocampo, o próprio córtex, né? As regiões da memória, tá? Bom, né? Aí o córtex, né? O córtex é uma das regiões principais que está presente na verdade nos giros, né? Os giros, na verdade, a parte embaixo do córtex, né? Aliás, o que tem dentro dos giros são córtex, né? Tá? Aí nós temos as divisões do córtex, que são as regiões de memória, né? Que é o arquicórtex, tem o paleocórtex, que são as regiões de olfato, emoção, o neocórtex, né? Ou isocórtex, tem várias camadas molecular, granular, né? Se você fizer um corte histológico e ver o seu córtex, ele vai ver várias camadas, né? E a distribuição desses neurônios por camadas, existem camadas diferentes
né, com distribuições diferentes, porque também tem funções diferentes. Tá? Então, nós também temos a substância branca, né, que é a substância subcortical, né, que são prolongamentos dos neurônios, as fibras nervosas. Esses neurônios nascem aqui dentro, ó, dentro dessas regiões corticais, e aí os axônios deles saem daqui de dentro, né, cruzam por aqui no corpo caloso e descem, né, descem e vão lá para as regiões de base, né, ok? Há neurônios em todo canto, né? Né, de acordo com essas regiões aqui que eu falei, ó, do córtex, aqui são neurônios e eles estão divididos em camadas, 6 camadas, né? Camadas granular, piramidal e assim vai, tá? Então tudo isso é aqui nessa região de córtex, tá? E aí vai ter neurônios com funções, diversas funções, vai sair de cantos mais diversos, né? Pode ser um neurônio motor, né? Ele pode sair lá da parte motora ou da parte sensitiva e ir para alguma região, né? Ele pode descer lá para a medula, como ele pode se conectar a outro canto, né? A outra uma estrutura talâmica, né? E assim vai, né? Regiões do córtex. E aí nessa substância branca, né? Por exemplo, o tálamo, aliás, o corpo caloso é substância branca, né? São fibras, né? Essa parte branca é tudo composta de fibras de axônios que passam de um lado para outro, cruzam o cérebro para algum lugar. Tá? O próprio fórnix também, né, tem diversas fibras, né, que passam. Né? A coroa radiada, né, que forma nessa região lateral dos ventrículos também, tem muitas fibras passando de um lado para outro. Tá? E aí, se a gente for olhar, né, essas fibras, elas têm mais ou menos essa distribuição. Não dá para ver, mas eu mostrei uma foto aí anterior para vocês, né? Aquela lá do corpo caloso passando as fibras de um lado para outro, e aí dá para vocês verem essas fibras aí cruzando, né? E se a gente fosse desenhar era mais ou menos isso, ó. Aqui, ó, cruzando de um lado para outro, indo de uma região para outra, né? Aqui na cápsula interna, fibras que ligam a região insular, né, com a região talâmica, né? Com a região do epitálamo, com essas regiões aqui do subtálamo, né? Tá bom? Bom, da mesma forma, né? E aí quando a gente pega uma imagem aqui coronal do cérebro, né? A gente consegue visualizar essas fibras, elas cruzando, né? Na verdade, o que a gente está vendo aqui, inclusive na imagem, nas imagens tomográficas, nas imagens de ressonância, a gente vê essas fibras, o que na verdade acontece lá é isso, ó, elas se ligam a diversas regiões, aqui região do tálamo, né? Região do globo pálido, né? Do putame, tal, né? Tudo são estruturas com funções diferentes, a gente consegue visualizar na imagem, inclusive, né? E aí nessa imagem a gente vê essas fibras passando, dá para ver, né? Não é só com cortes histológicos, né? E aqui, ó, a gente vê um cérebro dissecado, essa coroa radiada, ela passa pela lateral dos ventrículos, né? E ela é onde essas fibras saem da região talâmica, dessa região aqui da cápsula interna se distribuindo para o córtex, tá? E aí existem as fibras de associação, que são fibras que cruzam de um giro para o outro, né? Elas associam informações motoras com sensitivas, né? Elas ligam um ao outro, nada está isolado dentro do cérebro, né? Tudo está interligado. Né? Uma coisa que está relacionada à fala também está relacionada por exemplo, à audição, né? Tá? Uma coisa puxa a outra, então há sempre ligações, né? E todas essas fibras elas convergem para uma região só aqui, tá? Que é a região do mesencéfalo, né? Que é tipo a porta do nosso sistema nervoso, né? Ele que distribui as informações para onde cada uma vai, né? De lá parte para o seu canto certo, né? O que dá o endereço mais ou menos, né? Como se fosse o carteiro do cérebro. Bom, essa parte de tálamo e hipotálamo, gente, eu vou deixar aí para a próxima aula, tá? E aí depois a gente continua. Então, meus amados, fiquem com Deus e até a próxima.